Olá, bem-vindos a mais um encontro da disciplina que trata da pesquisa científica. E hoje falaremos sobre a pesquisa quantitativa. Então vamos, ao contrário da pesquisa qualitativa, os dados da pesquisa quantitativa podem ser o quê? Quantificados. Esclarecendo, isso não quer dizer que nenhum dado da pesquisa qualitativa não possam ser tabulados, porque eles também, apesar de não trazerem informações numéricas, eles podem ser colocados numa tabela. Porém, não da mesma forma que a quantitativa, onde a sua característica principal consta na quantificação. Portanto, a pesquisa quantitativa, pela sua especificidade, ela se torna mais objetiva. E, através dela, pode-se coletar um grande número de amostras, o que leva a adquirir um crédito eficaz no pensamento real de toda uma população. A pesquisa quantitativa teve influência do positivismo, que prima pela objetividade. Para esta corrente, a realidade só pode ser considerada se os dados obtidos eles forem canalizados por instrumentos padronizados de coleta, evitando desta forma a subjetividade de pensamento do grupo declarante. Bem, vamos ao slide para conferir a sua definição. As pesquisas quantitativas são aquelas que se propõem a explicar, por meio de dados quantificáveis, as causas, as consequências e as interrelações entre os fenômenos e, para tanto, ela utiliza a linguagem matemática para descrever fenômenos e variáveis. No entanto, ela não descarta a colaboração da pesquisa qualitativa no momento de analisar e descrever uma situação. Pois bem, vamos a algumas características elencadas por Pollitt, Becker e Hangler sobre as pesquisas quantitativas. A pesquisa quantitativa focaliza uma quantidade pequena de conceitos. Inicia com ideias pré-concebidas do todo pelo qual os conceitos estão relacionados. Utiliza procedimentos estruturados e instrumentos formais para a coleta de dados. Coleta os dados mediante condições de controle. Enfatiza a objetividade na coleta e análise de dados. Analisa os dados numéricos através de procedimentos estatísticos. Como vocês podem observar, pelas características desse tipo de pesquisa, há um maior rigor e estruturação, enfatizando o raciocínio dedutivo, as regras lógicas e os atributos que são mensuráveis da experiência humana. Em contrapartida, a pesquisa qualitativa salienta os aspectos dinâmicos, holísticos e individuais da experiência humana, o que permite entender a totalidade do contexto em que a pesquisa está sendo construída. Portanto, como já enfatizamos, os dois tipos de estudos se completam e tornam a pesquisa mais autêntica e real. Enfim, qual tipo escolher? Diante do que conversamos nesta aula, enfatizamos que o pesquisador não deve ficar restrito a um tipo determinado de abordagem, ignorando ou deixando de lado outro tipo de pesquisa, justificando assim sua fidelidade a somente um modelo de levantamento e análise científica. No entanto, sabe-se que existem situações que induzem a um determinado tipo de pesquisa. Está claro que, ao iniciar um projeto, o pesquisador já terá sinalizado a escolha do método que melhor se adapta ao seu projeto de estudo. O que é importante salientar nessa escolha é que tanto a pesquisa qualitativa quanto a quantitativa implicam em questões práticas, empíricas e técnicas,
E também devem ser considerados os recursos materiais, os recursos temporais e pessoais disponíveis. Isto porque muitas vezes o custo da pesquisa não está ao meu alcance, o tempo que eu tenho para buscar essa pesquisa não é acessível, eu não disponho deste tempo, então a minha pesquisa pode se tornar frágil. Por exemplo, a pesquisa quantitativa pode abranger grande número de participantes em menor tempo de pesquisa se suas respostas forem postadas online, o que traz um grande benefício ao pesquisador pelo universo de coletas, enquanto que na qualitativa a descrição torna-se mais lenta, porém com maior riqueza de conteúdos. Em suma, estes dois tipos de abordagens fazem um casamento perfeito, sem atribuir mérito a um ou outro em seu resultado final. O importante é que este casamento seja coerente, seja determinado e seja pensado para realizar esse tipo de pesquisa. E para ilustrar um pouquinho mais, nós vamos analisar uma metáfora que foi utilizada por Farias e ele chamou essa metáfora de metáfora do cadeado. Observem lá. Estes dois cadeados simbolizam a segurança entre a pesquisa qualitativa e quantitativa. Segundo o autor Farias, o cadeado fechado representa a pesquisa quantitativa, com seus parâmetros de rigidez e segurança ao pesquisador, mas, simultaneamente, apresentando limitações por sua rígida objetividade. O cadeado aberto simboliza a pesquisa qualitativa, onde há segurança também, porém, como se encontra aberto, há mais possibilidade de subjetividade na interpretação de dados e, consequentemente, nas considerações finais da pesquisa. Na metáfora do cadeado, a chave indica que os dois tipos de pesquisa apresentam limites ou falhas de pesquisa e que é passível de constatação de seus resultados. Pois bem, vamos observar as características destas pesquisas pela metáfora do cadeado, iniciando com a pesquisa quantitativa representada pelo cadeado fechado. Observem lá. Cadeado fechado. Rigor nas métricas, na coleta e análise de dados. Parâmetros numéricos de segurança. Rigidez em preceitos para a aplicação de técnicas estatísticas. Conclusões pontuais. Objetividade por parte do pesquisador. Por essas características, pode-se delinear alguns tipos necessários para este tipo de pesquisa. Primeiramente, ela prima pela qualidade da pesquisa. Destaca o papel da teoria, assim como o processo de amostragem e a mensuração de dados. Vocês lembram no início de nossa conversa, quando comentamos que o positivismo é a corrente forte desse tipo de pesquisa? Pois esta linha filosófica prima pela subjetividade, pelo concreto e por um resultado que é passível de contabilização. E agora vamos conferir as características presentes na metáfora do cadeado aberto sobre a pesquisa qualitativa. Vejam só. Cadeado aberto. Rigor na sistematização, parâmetros de qualidade, flexibilidade nas análises, conclusões não definidas, clara subjetividade do pesquisador. O rigor na sistematização deve-se à necessidade de organizar os dados por categorias para após realizar sua análise. Vejam que a flexibilização torna-se condição necessária para a subjetividade, pois os resultados ou temas que geralmente mostram-se mais complexos precisam de tempo e espaço para se desenvolver. No entanto, a falta de rigidez
como na pesquisa quantitativa, não compromete a qualidade deste tipo de pesquisa, que também pode apresentar-se aberta, sem conclusões estanques ou fechadas. E uma outra informação que vocês têm lá no livro didático, confiram. Nas ciências naturais, o método mais utilizado é a análise estatística de regressão. Uma regressão é uma função estatística que tem por objetivo testar a existência de relações causais entre variáveis. Nesse sentido, procura-se identificar o quanto uma variável determina outra. A análise de regressão, ela tem sido utilizada em pesquisas das áreas médica, biológica, sociológica, industrial, entre outras mais. Através desta análise, é possível verificar se duas ou mais variáveis estão relacionadas entre si. Portanto, a função estatística que o autor se refere busca, através de modelos gráficos, estabelecer a relação entre variáveis de uma pesquisa. Por exemplo, se desejamos estudar a característica familiar de nossa cultura para entender mudanças de comportamentos, uma ideia seria calcular a frequência de mulheres que são chefes de família. Para tanto, são utilizadas equações matemáticas que, alimentadas, podem comprovar ou negar hipóteses levantadas. Mas por que esta é uma variável? Porque em nossa cultura acredita-se que o responsável pela manutenção familiar é a tarefa do homem. Na verdade, essa é uma premissa que tínhamos até então. Considerando que esta pesquisa pretende mostrar uma alteração no comportamento social, com certeza ela precisará avaliar algumas variáveis que determinarão novos comportamentos sociais. A seguir, nós queremos apresentar um modelo matemático que denomina de regressão. Observem esse modelo a seguir. Neste esquema, os valores de x1, x2, x3, entre outros, são chamados de variáveis de entrada ou regressão, e y de variável de saída. A análise de regressão permite ao pesquisador estabelecer relações entre as variáveis que são obtidas pelas informações recebidas na coleta de dados. Mas não se assustem, não precisamos nos especializar na área de estatística para aplicação matemática destes dados. Uma dica é buscar orientação com pessoas que dominem este processo para optar pela melhor forma de aplicá-lo. Ou, se você tem algum conhecimento na área, você pode recorrer a planilhas eletrônicas disponíveis nos computadores para este fim. Parece complicado, mas vocês podem ter certeza que não é. Quando nós buscamos as informações e tabulamos e observamos os gráficos finais, nós vamos ver como é gratificante ter a certeza que aquela afirmação está sendo correta. A princípio parece muito trabalhoso, mas eu garanto que não é. A partir do momento que vocês têm esses dados nas mãos, tabular é uma tarefa muito simples. Requer um pouquinho de empreendimento, um pouquinho de esforço, um pouquinho de dedicação, mas com certeza nós conseguiremos avançar. E quando você mostra nesse teu trabalho uma pesquisa pronta, tabulada, com gráficos, você vai perceber o quanto isso dá uma característica muito mais científica no teu processo de pesquisa. Acreditamos que com essas dicas o teu trabalho será fantástico. Bem, queridos, por hoje é só e um grande abraço a todos.